Olá pessoal, tudo bem? Como nós estamos sempre em busca de melhorar o atendimento a ti, melhorar a tua experiência aqui na oficina, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Quanto melhor for a tua experiência aqui na oficina, melhor a qualidade do serviço que a gente pode te entregar. Em busca disso, um dos indicativos que a gente tem isso é escutando a sua experiência aqui na oficina, escutando as tuas dicas e também tirando as suas dúvidas. E com isso, eu apresento vocês a Mari, ela vai fazer a voz de vocês hoje, tirando algumas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas, também pode enviar para nós. Então, Alan, em relação a câmbio automático, né? Muitas são as dúvidas, principalmente quando você tem a primeira vez esse carro em mãos, né? Dúvidas recorrentes que me acontecem. De quanto em quanto tempo o câmbio automático ele deve ser revisado? Existe essa necessidade de revisão? Existe essa necessidade da troca de óleo do câmbio automático? Porque em várias pesquisas, muitas vezes, há contradições, né? Então, nada melhor do que a gente falar com alguém que é especialista nessa situação. Uma boa pergunta. Primeiro dado é que você não pode ter medo do câmbio automático. Ele não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, existem manutenções preventivas e corretivas quando ele dá problema, e todas elas ficam boas. Então, esse receio do câmbio automático, que antigamente vem sendo trazido até hoje, não existe mais. Exato. A tendência do mercado é substituir todo o câmbio manual por um automático. Então, pode ficar tranquilo que é um bom caminho para nós. Em relação à tua dúvida, sim, a manutenção ela não é tão grande e tão invasiva, mas ela tem a troca de óleo, é essencial para o funcionamento, porque junta detritos, junta fuligem ali dentro que vão entupindo o filtro. E ali a gente começa a ter um problema no câmbio automático que gera um custo altíssimo. Então a manutenção ela é feita a cada 3 anos ou 40 mil, 50 mil, dependendo do modelo do veículo. Tá? Alguns modelos a gente consegue substituir os filtros, outros não. Então depende do modelo do carro. E, periodicamente aqui na oficina, quando a gente faz as revisões de suspensão, freio, injeção, a gente dá uma atenção também no câmbio para ver se está tudo ok com as pressões internas, vazamentos de óleo e tudo mais. Sim. Mas ele é um componente que não requer tanta manutenção. A principal é a troca de óleo e filtro. Certo. E na questão, assim, fui trocar ali a questão de marcha, né? Senti que ele pesou ou senti que deu aquele estalinho. Isso é uma questão de eu me preocupar com isso? Deve ser levado para uma oficina para fazer uma revisão, para ver o que pode ser? É normal ou é indício de que algo já esteja acontecendo? Sim, normal nunca é fora do contexto do cotidiano. Sim. As trocas de marchas suaves, a troca de marcha do D, que é a marchas à frente, por reverso, que quem dá o ré. Nunca pode ter tranco, então tudo que fora disso é algum indício que um problema começou, entendeu? Sim. Quanto antes você procurar essa manutenção, antes e bem mais barato vai ser a solução desse problema. Às vezes é uma simples adaptação, uma simples troca de óleo, um simples ajuste, mas que se você deixa, vai ocasionar um problema. Então, toda vez que você detectar esse problema, fala com a oficina, leva o carro o quanto antes possível para tentar solucionar esse problema. Certo. Outra questão também que me traz muitas dúvidas, eu acredito que seja também, né? Você tem alguma manutenção para fazer no câmbio? É necessário a desmontagem por completa dele, né? Ou vocês conseguem, é feito o reparo sem precisar tirar ele, enfim, não sei como é que funciona. Sim. Nesse sentido. Manutenções, nenhuma é preciso desmontagem, certo. Nenhuma, entendeu? As desmontagens só é feita quando ocorre um problema no câmbio e precisa uma manutenção mais corretiva. Essas daí levam um certo tempo, dias do carro parado e tudo mais, por isso que é tão importante a manutenção preventiva. Mas essa manutenção preventiva, o máximo que tem que ser feito é a retirada do cárter, que é um serviço relativamente rápido, que em menos de um dia é resolvido. Uma manutenção preventiva. Não é nada invasivo no veículo. Outra questão, Alan. Nesses dias frios, principalmente, né? Você tem muito a questão do aquecer o carro. Isso se põe também para câmbio automático? Como é que funciona? Sim, se põe para câmbio também.
Porém, o sistema é feito para o funcionamento de imediato. Alguns carros, principalmente em linha asiática, alguns modelos, repara-se que existe uma luz que liga no painel em azul. Essa luz indica que o carro está frio. Então, o que é para essa luz? Não é que tu tem que deixar o carro em funcionamento parado. Não, é que você não pode exigir o veículo demais até que essa luz esteja aquecida. Mas, no geral, o carro que não tem a luz, os primeiros... a gente fala quadras, quilômetros, enfim, que sejam levados com o carro mais tranquilo e tudo mais, deixar o carro desenvolver sem muitas exigências do acelerador e tudo mais. Porém, o sistema se autoprotege e se autoaquece. Por exemplo, a gente tem alguns câmbios que eles não fazem as últimas marchas para deixar a rotação do motor mais elevada, consequentemente aquecer o sistema. Existe uma temperatura ideal para motor, câmbio, freio, tudo para funcionar perfeito. Essa temperatura, quanto mais rápido é elevada até ali, melhor é para o carro. Mas isso, o carro faz essa função para ti, tu não precisa te preocupar. Então, tocou arranque, 2, 3 segundos, já pode ligar, engatar as marchas e sair rodando. Ótimo. Pegando esse embalo, né, dessa questão, o pegar no tranco, né? Por algum motivo o veículo precisa ser empurrado até ou tirado, né, do meio da pista, enfim. Isso é possível com um carro automático? E como se deve proceder nesse caso? Vamos lá, para explicar o que é pegar no tranco, para quem não entende, é quando você vai dar partida, ou tu está sem bateria, ou está com problema elétrico. Sim. E antigamente a gente tinha a tendência a deslocar o veículo, empurrar ele, engatar uma marcha e fazer o carro entrar em funcionamento sem dar partida. Isso não é benéfico nos carros de hoje, e com o câmbio automático é impossível tu fazer isso. Você pode botar uma velocidade alta, com o carro desligado, engatar o D, o REC, não vai acontecer nada no veículo. Tá? Por quê? Porque o câmbio depende do motor entrar em funcionamento para girar uma bomba para sim selecionar as marchas. Então, se o motor não está em funcionamento, o câmbio está inativo. Com relação a essa tua pergunta, quando você está com o carro em algum lugar e tu precisa mover ele, a alavanca é em neutro, né? Em neutro, e você pode deslocar ele até um local seguro. Mas também sempre lembrando que isso pode ocorrer em alguns metros, né? Você nunca pode rebocar esse veículo com a roda rodando. Distâncias muito longas. E isso pode gerar um problema no câmbio por falta de lubrificação. Ou seja, se teve um problema, o mais aconselhado é você deslocar o carro até um lugar que seja seguro e chamar um profissional para resolver o problema para ti. Ótimo. Nessas questões de paradas, né? Eu parei no semáforo ou eu estou em congestionamento. Qual é a alavanca mais apropriada, a marcha mais apropriada para isso? Eu deixo no neutro, eu deixo no P, o que é indicado nessa questão? Sim. A questão da alavanca de marcha tem bastante posições ali que trazem muito benefício no dirigir, tanto em economia quanto em segurança. Porém, o que a gente aconselha? Em dias normais, quando tu para no semáforo ou num congestionamento, a alavanca vai estar em D, tu mantém ela ali. Certo. Entendeu? Porque toda vez que tu desloca a alavanca para neutro ou para P, tu tá fazendo um esforço desnecessário pro câmbio. Tá desgastando o câmbio. Ao menos que essa parada, por exemplo, em viagem seja uns 5, 10, 15, 20 minutos ou mais. Até mais longa, no caso. Aí você joga a alavanca para P. Mas se não, na sinaleira, botando a alavanca, deixando a alavanca em D, tu vai sentir que o carro está querendo andar, mas com o pé no freio tu consegue segurar. Não há desgaste no sistema nenhum. Ele é preparado para aquilo. Não é a mesma jogada do câmbio manual que você fica na sinaleira com o pé na embreagem. Não é isso. Então, deixa sempre em D, tá tudo bem. Certo. Essa questão do desgaste também é uma dúvida bem frequente, né? Porque se utiliza muito freio em câmbio automático, né? Gasta mais pastilha de freio ou nesse sentido. Isso é verídico ou isso é mais uma dessas suposições? Sim. Todo carro que é feito alteração original, por exemplo, pegar dois carros, um câmbio manual, um câmbio automático, várias coisas são alteradas. Amortecedor, mola, porque o peso do carro é outro, o funcionamento é outro, o freio é outra consequência. O freio é dimensionado a mais para o carro que tem câmbio automático. Porém,
o desgaste, sim, ele é um pouquinho mais excessivo, porque principalmente em descidas, vocês podem reparar que o câmbio vai jogar para a última marcha. Sexta, sétima, oitava, nona, 10 marchas a gente já tem aí. Isso faz com que o carro fique solto, praticamente em ponto morto, né? Para isso que existe o auxílio da alavanca de marcha de tu mudar. A gente pode fazer um vídeo te explicando bem como é que você pode moldar a alavanca para que o carro se segure e, consequentemente, você use menos o freio. Todas as posições da alavanca, elas são para serem usadas. O pessoal tem essa tendência a usar o P, o R e o N. Né? E parece que se você jogar a alavanca para outro vai acontecer alguma coisa. Não. Exato. Pode ficar bem seguro que dentro das possibilidades você tem que usar as possibilidades da alavanca. Sim. Outra questão, né? Em pista escorregadia, as pessoas às vezes eu sinto essa dificuldade, né? Na troca. Aqui eu vou reduzir para um D2, como é o caso, né? Ou eu largo para um D3 ou eu mantenho num D, né? Na questão de estar com muita chuva e você sentir que a pista está escorregadia. A recomendação, a orientação para que você tenha um melhor benefício do uso do câmbio automático seria o quê? A questão a gente não tem, por exemplo, os câmbios são dimensionados até para o gelo, né, na neve. Então, por exemplo, alguns carros que são importados, você tem um botão que é um símbolo de um floco de neve ali, né? Porém, nosso dia a dia na nossa região aqui, o escorregadio seria muita chuva, né? Isso. Então você tem que reduzir a velocidade. O câmbio ele vai te ajudar nessa posição da alavanca a reduzir a velocidade. Então tu pode sequenciar as marchas, por exemplo, tu usou o D2, que seria a primeira e a segunda ele só vai usar. Então ele não vai desenvolver velocidade, que daí é o aconselhado, por exemplo, numa pista escorregadia. Tá? Pessoal, a gente tem o maior prazer em responder as suas dúvidas e as suas dúvidas nos faz crescer. Então, qualquer dúvida que você tiver em qualquer sistema do seu veículo, fique bem à vontade a entrar em contato com nós. Nós temos todos os contatos aí aparecendo nos links. Também em comentários, se você tem alguma dúvida, a gente pode responder o seu comentário em vídeo ou particularmente. Também ficou com dúvida, pode vir até a oficina que a gente esclarece a dúvida particular no seu veículo.